Convite aceito. Senhor Jesus, mais essa tarde, Senhor, estamos agradecendo a oportunidade do estudo das obras de André Luiz. Queremos, mais essa vez, pedir por todos nós, pelo nosso estudo, que transcorra em harmonia, em paz, que nós possamos absorver todos os ensinamentos que serão propostos na noite de hoje. Aproveitamos ainda, Senhor, para rogar por todos os nossos irmãos da cidade de Petrópolis que estão passando por dores imensas. Sabemos, Senhor, que nada é por acaso, que tudo está dentro do planejamento feito por Ti e pelos trabalhadores de vossa seara. Sabemos, Senhor, que nada acontece sem a vossa ciência, mas mesmo assim, Jesus, pedimos por acréscimo de sua bendita e sagrada misericórdia, todos aqueles que estão partindo, que possam ser atendidos dentro das suas necessidades, no plano maior, e por todos aqueles que vão ficar, Senhor, com suas dores, né, com as suas supostas perdas, principalmente aqueles, Senhor, que não conhecem a Ti, não conhecem a Sua divina e sagrada bondade, que é imensa, Jesus. Muito temos a lhe agradecer mais essa noite, tudo que o Senhor nos oferta a cada dia. Obrigada, Jesus. Quem gostaria de começar a leitura? Nós estamos no capítulo 11, Belarmino, o doutrinador. Eu posso começar, se quiser. Por favor, então, Ana. Então, vamos lá. A palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos venho diariamente ao centro de mensageiros, e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiências não me faltam. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera
em minha devotada orientadora, não cabia em si, de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos, desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com o entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, esboçando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Quer comentar? Você quer comentar alguma coisa? Eu aqui, quando eu li no parágrafo anterior a esse, que o vício, quando ele fala assim, em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador, mais entusiasta que sincero. Quando eu li isso, eu não entendi muito bem, mas agora eu estou entendendo o que ele quis dizer, né? Ele quis... Ele gravava, ele estudava, não para ele se melhorar, para ele, né? Não para ele, mas com o intuito de convencer o outro, de levar o outro a ver os erros e tudo, e não como melhora para ele. Aí me veio um exemplo. Eu cheguei na casa de uma pessoa, aí eu fiquei naquela... A gente tem a mania, né, de fazer assim, mentalmente, falar, a pessoa deveria agir assim assado. Ah, não está vendo isso? Eu conversando comigo mesmo, né? Aí tinha um livro de página. Eu fui abrir, mas, gente, eu levei um tapa na cara. Você não tem noção. De Emmanuel, coisa tipo assim. Quem é você para jogar na cara do outro as verdades, assim, sabe? Desse jeito. Que não era com a dureza de falar. Aí foi um tapa tão grande. Sabe quando você... Gente, eu achei assim, incrível como que a espiritualidade age. Aí eu me lembrei dessa questão que ele, né, querendo sempre ser superior, mostrar conhecimento. Olha, mas me veio essa coisa. Conclusão, Ana Lúcia acabou, que fechou o pensamento, silenciou. De vez em quando ela volta a fazer essas críticas, mas me lembra essa página de tapa na cara que eu levei. Comenta aí, Rita, ou vocês aí. Porque, na verdade, é isso, né? Ele queria mais duelar.
Era como se fosse um palco em que ele queria brilhar, porque ele não estava ali no intuito de ajudar. Ele queria mostrar, né, como ele conseguia desarmar o outro através das palavras. E isso é o problema de quem é muito articulado. A pessoa tem que tomar muito cuidado com isso, porque a palavra ela é muito envolvente, né? Quando a gente fala em público, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque a nossa palavra, a nossa forma de falar, o charme, a entonação, tudo isso vai envolvendo o outro. É sempre um caminho muito arriscado. E para o doutrinador, mais ainda, né? Porque ele tem que se colocar na posição de servidor e de igualdade com o outro. Você não pode julgar. E hoje eu estava vendo aquela homenagem do Chico no Senado, agora no começo de fevereiro. Foi uma homenagem muito bonita, 10 minutos cada palestrante falando, e um deles disse que o Chico dizia o seguinte, que a verdade, uma gota de verdade deve ser sempre diluída em 1 litro de amor. Que eu não posso jogar a verdade em cima do outro, ela tem que estar diluída. Então, o Chico foi orientado por Emmanuel a sempre que ele fosse atender uma pessoa, ele usasse de amorosidade com aquela pessoa. Agora, você imagina um espírito que está em sofrimento, ele não precisa ser doutrinado, nem se usa mais esse termo, né? Para se tornar um espírito espírita. Eu não preciso ficar falando da doutrina, eu tenho que falar do amor, de como Jesus socorre, do amor de Jesus envolvendo aquele ser. Porque naquele tempo, aquele poucos minutos que nós temos com cada espírito, não dá para fazer uma palestra. A gente tem mais ouvir e falar menos. O José, que o Chico Xavier, ele não participava das reuniões mediúnicas como doutrinador. Ele participava como médium mesmo, igual aos outros médios. O Divaldo, a mesma coisa. Quem doutrinava os espíritos na Mansão do Caminho, fora outros, né? Mas o Nilson, que é o parceiro dele de vida, né? Ele doutrinava os espíritos na reunião que o Divaldo participava. E o José fazia a mesma coisa com o Chico. E o José não era uma pessoa de estudo. Ele falava o quê? Do amor, da vivência, da experiência dele. Aí, certa feita, foi um obsessor, né? Que também esse termo também a gente tem que mudar. Quando acabou a reunião, o José falou para o Chico, olha, eu não vou mais participar das reuniões, não, porque eu fiquei do lado do obsessor. Tal era o sofrimento do espírito. Então, quem doutrina tem que ter esse cuidado, né? Porque senão a gente fica, né, no palavreado, palavras lindas, muito envolvente, mas que não tem suco, não tem sumo. É isso. Alguém mais quer falar? Eu lembrei agora até do filme do Divaldo, daquela senhora, né, que não tinha instrução nenhuma, era analfabeta, na verdade, né? Mas tinha tanto amor, né, que a conversa dela com o irmão naquele momento lá da comunicação foi tão forte, até eu fiquei emocionada ouvindo assim no filme. Muitas passagens eu fiquei muito emocionada ali naquele filme. Você Mas essa falou foi uma isso? das grandes, né? Você Uma falou das. isso? Fala, Ah, Fátima, desculpa. não, era só para falar isso, porque você vê que a palavra tem que ir, tem que chegar até o outro com empatia, com amor, né? Com sinceridade. Com sinceridade. Esses dias, eu não estou falando de até trocando com você, não tem muita gente aqui, não, tem não. Eu fiz um atendimento fraterno, uma moça, lá no Galileia, e a moça estava se separando do marido. Olha a situação. E aí eu senti que ela foi buscar lá alguma coisa que fizesse ele voltar para ela, entendeu? Agora olha que situação. E aí eu teve uma hora que eu falei para pedir muito a Deus para me dar uma palavra certa para ela. Fala para ela conversar com ele mais, né? Para ela, já que ela estava ciente dos pontos onde ela tinha errado, quem sabe
ele ia fazer uma viagem, ele era da Marinha, se eu não me engano. Ele ia fazer uma viagem, e aí eu falei para ela, pode ser que você ganhe esse tempo, né, pedindo mais a Deus, pedindo a Jesus para te ajudar, para te dar uma oportunidade, não sei o que, isso que ela falando assim para ela. Porque às vezes, minha filha, você não vai nem conseguir ficar com ele, falando assim, né, mas você não pode perder a esperança, porque Jesus é que sabe das coisas. Enfim, mas olha só que situação. E aí eu teve um momento que eu falei assim para ela, eu espero que você não tenha vindo aqui buscar, pedir que a gente traga seu amor em 3 dias. Depois eu me arrependi tanto, Rita. Tanto, tanto. Mas eu não falei isso no sentido de zombar, não, sabe? Eu falei porque a gente tem que acreditar que a gente é responsável pelos atos da gente. E que Cada gota de verdade diluída em 1 litro de amor. Achei isso fantástico. Exatamente, mas aí essa medida a gente já tem, mas como é que a gente busca isso na gente? Porque eu acho que para você conversar com uma pessoa, para você falar alguma coisa assim com uma pessoa, você tem que se colocar no lugar dela. Eu não sabia como eu agiria estando no lugar dela, sabe? Assim, eu fiquei assim, muito, muito mexida com isso. Mas eu percebi que ela não foi ali. Ela foi assim para achando que ia ter uma solução, sabe como? Assim, sabe quando as pessoas buscam assim, uma cartomante, uma coisa? Mas eu fiquei tão assim, também tão solidária a ela e ao mesmo tempo, assim... Ô, Fátima, você já leu o Padre Germano? Não. O Padre Germano é maravilhoso. O sofrimento que ele sentia quando a pessoa ia se confessar com ele. Você precisa ler Padre Germano, eu vou te emprestar esse livro. Eu acho muito difícil você conversar com a pessoa, com o espírito, né? Ali, está na sua frente, com os problemas. É muito difícil, Fátima. É doloroso, chega a ser doloroso. Então eu fico pensando, porque assim, eu escuto a pessoa falar o máximo que ela puder falar, porque eu acho também que é um momento que ela se sente assim mais à vontade, não confessionário, não é isso, né? Mas que ela pode se abrir, se soltar. Se abrindo, né? Mas ao mesmo tempo, Ana, eu acho que ela espera ouvir alguma coisa. Ela espera ouvir alguma coisa. E a gente tem que ter uma responsabilidade grande no que a gente vai falar, né? A gente tem que pensar assim... Eu penso muito em Jesus. Eu falo, Senhor... Às vezes... Que a minha palavra seja uma palavra de refazimento, mesmo que a pessoa não vá ouvir o que quer, mas que seja uma palavra de refazimento, né? Para a pessoa... Você estava falando isso, eu estava me lembrando da forma como o Chico doutrinou aquele espírito que assediava a irmã dele. Que foi por isso que... Toda vez que eu vejo ele falando, a sinceridade dele falando, deixa ela... fala para mim, eu não sei. Deixa ela também tem mãe. Ele falou assim, ela perdeu mãe, ela perdeu mãe, ela não sei o que, deixa ela, perdoa, vai... Porque eu sempre choro quando eu vejo aquela... Porque é verdade, tem a sinceridade mesmo. dele. Quando a gente... O atendimento fraterno, eu acho uma das práticas mediúnicas não, da casa espírita, mais difícil. Eu também acho. Porque você tem que ficar sem julgar. É verdade. Né? Não pode fazer juízo de valor, você não pode levantar uma sobrancelha, porque pode chegar tudo ali, e uma conversa pode se perder porque você fez uma cara de espanto, ou levantou uma sobrancelha, ou deu um muxoxo. Esse então cuidado é muito difícil, tem que ter muito cuidado. E não deixa de ser também um confessionário, né? Pior que é. Porque nós não estamos naquela conversa sozinhos. Tem os espíritos ali e os espíritos que às vezes estão assediando. E num caso desse, a gente pode dizer para a pessoa o seguinte, que às vezes o caminho precisa se separar para que lá na frente se reúna novamente. Engraçado que teve um determinado momento que eu até falei isso para ela. Mesmo que aconteça o que você não está esperando, pode ser que mais tarde, até ele vai vendo assim, que você é diferente, você também vai vendo como é que as coisas são, vocês tornem a ficar mais juntos. Mas não vamos falar disso agora não, porque nada aconteceu. Eu fiquei assim falando isso para ela.
Estamos só nós 4 aqui na sala? Eu não consigo ver. Só? Não, é porque não pode ter... Ah, é? Não, então... Não. Então chega, me chocou. Chega. Chega, Nem acabou. vou falar o que eu ia voltar. falar. Nem vou falar. Mas sabe que eu lembrei também, Rita? Eu Oi. lembrei também do Figner. Como é que é o irmão? Sim, Frederico Figner, lembrei dele também. Exatamente, né? Mas ele fazia principalmente com os padres católicos. Mas mais à frente nós vamos ver o que vai acontecer com o Monteiro. Vamos lá. Aí eu lembrei dele nessa parte. Vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Frederico Figner. Uma pessoa, um espírito, né? À frente do seu tempo, trouxe a vitrola, trouxe um monte de coisa, a gravação de disco, um homem que veio de outro país. Tem seus méritos, foi não sei se ele foi presidente ou se ele foi doutrinador na... Acho que foi doutrinador, mas eu acho que ele foi presidente, não. Esses dias até eu procurei, eu fiquei com essa dúvida e procurei os presidentes da FEB, os presidentes da federação, e ele não estava lá, não. Mas ele tinha um cargo, ele devia era ter um cargo, espírito, né? Ajudou muito o Chico. Ele Sabe que eu descobri, não sei se eu descobri a pólvora, que onde é o Sesc ali no Flamengo era a casa dele. É um palacete tão bonito. Ah, deve ser, porque ele tinha. Ele ficou muito rico, né? É na Marquês de Abrantes, agora é o Sesc lá. Sesc é Sesc, isso. Mas é uma casa bonita, porque ele era um homem rico, né? Assim, sim. Tinha grandes posses, né? Mas é tão um bonita a casa e eles não mexeram na casa. A casa está exatamente como era. Deve ter sido uma vontade da família, né? Provavelmente, né? Deve ser já patrimônio histórico, eles não deixam... Sim, deve ser tombada, já deve ser tombado. Então, vamos voltar. Vamos lá. Vamos lá. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para decompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instantes, repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro um mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém, os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passavam os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações, nem sempre muito retas, e, à noite, ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Falhava o espiritismo a meu modo. Toda proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Além disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões praticadas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médios. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou.
De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me, igualmente, por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrava ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender o meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente e, durante 2 horas, ouviu-me a benfeitora por um pródigo de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, venerando sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, sem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se entregou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como que quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Monteiro. Meu Deus, hein? Difícil. A gente se esquece do amor, né? Se esquece. Eu lembro sempre, sabe por quê? Aquilo que Tozelli fala às vezes, que a gente fala às vezes, assim, nos lembra às vezes. Essa questão da gente ser médium, né, em qualquer lugar, né, em qualquer lugar que a gente esteja, dentro da nossa casa, na rua, né, no trabalho, enfim, porque a gente tem sempre que se vigiar muito, né, porque senão eu fico pensando, às vezes, eu tô assim, pensando numa coisa, aí eu falo, ô Fátima, você não tem vergonha, não? Você
prega uma coisa e faz outra, está fazendo outra, para poder voltar à razão, né? E eu acho que essa é a parte mais difícil, é a gente lembrar, porque a gente lê, decorar, né? Assim, entender, eu acho que é fácil. Difícil é a gente praticar, e é o que a gente mais E a gente se precisa. sente hipócrita, né? Exatamente, mas é o que a gente mais precisa. Eu acho que mesmo que a gente não faça assim na íntegra, mas a gente tem que se policiar muito para a gente não estar, né, em qualquer lugar que a gente esteja. E a gente não está habituado a fazer isso. Isso é uma coisa nova para a gente. Né? A gente se. E o pobre do homem aqui, coitado, fica com pena dele, porque ele caiu nessa armadilha que ele mesmo, né, essa rede que ele mesmo trançou aí para ele. Mas... E aí eu fico pensando, né, como lidar com esse sentimento de oportunidade perdida. Porque foi uma coisa, a gente, né? A gente vai mas lembrando que Lívia. todos nós vamos passar por isso, né? Então, A gente por vai exemplo, aprendendo. a forma dele lidar com esse sentimento de oportunidade perdida, porque ele fez um mau uso, né, da oportunidade, no caso como vida, né? Mas, Lívia, mas o que acontece? Né? Nós estamos, eu não sei se vocês, mas eu estou falando até por mim, nós todos os dias temos oportunidades que perdemos. Todos os dias. E quando, claro que esses conhecimentos vão assim abrindo a nossa mente. Mas todos os dias, quando você deveria ter usado de mais amor, fazer como Chico falou aí, que Rita lembrou de diluir. Dosar, né? Dosar. No amor, a verdade, eu falo isso que assim, a gente é muito duro com as pessoas e muito benevolente conosco mesmo, né? Então, a gente perde oportunidades que nós falamos que íamos conseguir, né, com um parente dentro de casa, com um marido, com um filho. Nós somos assim, muito duros com essas pessoas que são mais íntimas a nós. Então, são oportunidades que você perde. Eu fico assim, me perguntando, porque dentro do lar, gente, dentro do lar é ali, onde você tem aquela oportunidade de acabar com aqueles conflitos de décadas, de várias reencarnações, e você vai perdendo a oportunidade de utilizar o amor aí, né? Aí vai ser complicado. Olívia, eu lembro, sabe como? Assim, que das oportunidades que a gente tem, que a gente recebe oportunidade o tempo todo, entendeu? O interessante é que você precisa levar em conta, e eu acho que ele fez isso, mas é que quando a gente está encarnado, tudo é mais difícil, né? Porque quando a gente sai do corpo e a gente vai se dando conta das coisas que a gente deixou de fazer, dos compromissos que a gente assumiu, que a gente não cumpriu, mas a bondade divina, ela é imensa, né? A misericórdia divina está sempre nos ajudando, nos amparando, mas nós temos que cair assim, em si, né? Como diz aqui, porque a gente tem que mudar. A gente tem que mudar a gente mesmo, a gente tem que fazer uma programação para que a gente, não sei... É complexo. Eu estou aqui pensando e falando, mas por isso que eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que pintam no caminho. Eu estava falando esses dias, até, eu estou aprendendo assim, um tapa na cara, é possível de Chico, que eu acho aquilo lindo, essa resposta maravilhosa. É possível, é possível, é possível, tudo é possível. E é mesmo, tudo é possível. Tudo é possível, mas eu acho que essa é a melhor resposta que a gente tem que dar para tudo, porque as coisas vão acontecendo, a gente tem que pensar, porque às vezes a pessoa, por exemplo, em casa, fala umas coisas para você que é agarrada na garganta, mas é possível, né? Porque a gente não se vê como a gente é, na verdade, né? Então, tudo é possível. Acho que é um primeiro passo. Mas foi a veneranda dá a resposta que acho que para todo médium, né? Que ela fala que ele se perdeu
Ele diz assim, entregou-se você excessivamente ao espiritismo Ao prático, quer dizer, espiritismo, a mediunidade em si, a mediunidade, o espiritismo prático. Mas ele diz assim, mas não foi a mediunidade com Jesus. A pergunta é essa, porque a prática da mediunidade é fácil. É fácil você chegar ali na frente e falar, como você disse, Fátima. A gente decora. Agora, todo estudo é primeiro para a pessoa que fala. Com certeza. Então, a gente tem que pegar ali, puxa, eu estou aplicando isso. Por isso que eu sempre falo, quando eu estou lá na frente, quando eu vou falar de amor, eu falo, olha, eu estou falando em teoria, porque eu ainda não amo. De coisa que eu não sei muito bem ainda. Entendeu? Vou falar da caridade. Olha, eu estou falando em teoria, porque eu ainda não sou caridade. Eu sempre falo. Por quê? Porque alivia a minha consciência. Porque eu estou falando, olha, eu estou falando em teoria. Porque se chegar algum irmão e disser, mas você não faz, eu vou dizer, eu falei em teoria. Em teoria, você não ouviu essa parte, né? A minha prece antes de cada explanação lá na frente é só assim, Senhor, que eu possa levar, que eu possa ser assim a emissária de uma palavra que vá levar um alento qualquer a quem estiver sentado ali, né? Porque não adianta você falar coisas lindas e maravilhosas, fazer grandes citações e aquilo não chegar aos corações de uma forma, né? Eu acho que até a maneira de falar ela é legal por isso. Não chegar assim aos corações, entendeu? De ser mais simples possível, mais de não simples assim, possível, de você não fugir do que Jesus está ali ensinando. Exatamente. Eu tenho muito, a gente fica com muito medo, né? Eu tenho assim, eu fico com muito medo. Joana, sobre isso. A Joana diz que a gente passa a mensagem, né, de forma que a pessoa entenda, mas sempre joga alguma coisa que eleve um pouco, para não deixar tão rasteira, porque nós estamos ali para aprender. Então a gente tem que adequar. O Divaldo fala, acho que é pusilânime, que ele fez uma doutrinária e falou que Jesus era pusilânime, que a vida de Jesus foi toda, e ele não sabia que pusilânime era covarde. É isso, eu ia falar. Aí quando chegou no final, o presidente da casa perguntou, meu jovem, você sabe o que é pusilânime? Aí explicou, mas ele achou a palavra realmente é linda, né? Pusilânime. A boca fica... Então, ele não sabia, mas ele achou linda. Podia ter falado Jesus, uma forma mais simples. E eu aprendi essa história, o personagem principal, como se fosse o Jorge André. Eu já contei isso em doutrinária, mas eu gosto muito. Que o Jorge André andava de bonde, mas ele andava no estribo, e quando ia chegando perto do lugar que ele tinha que descer, ele pulava sem pagar. E ele fazia isso muitas e muitas vezes. Só que ele era o doutrinador na casa dele, no centro espírita. Aí, uma certa feita, o espírito chegou, né? Aí ele começou a falar de Jesus, falar do perdão, da caridade, aquela coisa toda. Aí o espírito esperou ele falar. Quando ele terminou, ele falou assim, olha, muito bonito tudo isso que o senhor falou, mas antes o senhor pague o bonde. Então, é tal coisa, a gente tem que pagar o bonde para poder falar. Ele contava isso, ele disse que depois dessa, ele ficou, imagina, né? A cara da pessoa, eu estou falando de amor e de caridade, mas não pago o bonde. É o fazer e não praticar, falar e não praticar, né? Que é o que nós fazemos. Damos lindos conselhos e não praticamos. Exatamente. Aí eu falo assim para mim mesma, Fátima, sou hipócrita. Cuidado, vai fazer isso? Fica assim, né? Eu acho que não sou eu, não. Acho que alguém fala para mim, mas eu fico entendendo que é minha voz. Olha, vai fazer isso? Olha. Nós temos que nos doutrinar. Exatamente, Rita. Eu acho que essa é a parte mais difícil da história toda. A reunião mediúnica não é para os espíritos, porque a espiritualidade poderia fazê-la sem a nossa presença. Exatamente. Eu já li isso e assim, de bobeira. Eu estou ali na reunião mediúnica, eu tenho que ficar ouvindo. Poxa vida, olha, fulano errou aqui, olha, não posso cair nessa cilada, eu tenho que me vigiar, porque amanhã sou eu dando trabalho na reunião mediúnica. Olha que absurdo. A gente não aprendeu ali é a vida na prática, a vida no plano espiritual na prática. O sofrimento do outro.
verdade. E se colocar sempre tão devedor quanto o outro. Que se nós não fizemos nessa, fizemos em outra. Por isso que a gente não pode julgar. Por isso que o atendimento fraterno também não pode ter julgamento de jeito nenhum. Rita, Porque isso aí a gente vai ouvir coisa do arco da velha, coisa que vai contra a nossa forma de proceder, forma de pensar, forma de agir. Aí a gente tem que procurar não deixar nosso ponto de vista suplantar o amor ao outro, porque a gente vai, né? O atendimento fraterno pode chegar a coisas ali que a gente nem imagina. Eu já atendi gente ali com umas coisas assim perturbadoras, Sim, muito difíceis. vai contar coisas Ali mesmo que podem tem que até ficar nos perturbar, porque às vezes é uma área que nós temos dificuldade. E eu dei graças a Deus quando o seu João passou aí a terça-feira que não precisa mais. Sim, porque a gente. Não, sim, porque pode chegar. Os espíritos podem até encaminhar alguém que nos perturbe. Então, a gente tem que, no atendimento fraterno, eu fiz um curso uma vez de atendimento fraterno e foi muito bom. Acho que faz até falta certos cuidados que a gente precisa tomar, até para nos preservarmos, tanto na parte emocional, né? Na parte Eu tenho psíquica um livro. também. Eu comprei um livro. Projeto? Atendimento Espiritual no Centro Espírita. Esse livro é muito bonzinho também, muito bonzinho. Salvador tem o projeto Manuel Flamengo de Miranda, né? Que fala do atendimento fraterno, que para mim é um dos melhores. Porque ele é da FERGS. Ele conta e dá um caso, aí você vê aquilo como foi resolvido na prática. É muito bom. Assim. Então vamos para o outro, capítulo 13? Pede alguém para ler agora. Melhor. Quem gostaria? Então vamos trocar. Vamos lá, então. Capítulo 13, Ponderações de Vicente. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas possibilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referente a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas materiais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstruir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam, com lágrimas, o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem seus problemas. Nesse instante o interrompi, observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente, bondoso. Infelizmente, para nós, ambos caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente.
Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou o sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta de extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos, sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos seus semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era a verdade simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus, médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença. Levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores. Há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral. Impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-se à distância na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava. Notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não esperavam, votando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, dois deles, mais ignorantes e maldosos, preservaram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Vamos dar só uma paradinha aqui. Tá. Antes da gente... você quer falar alguma coisa, Lívia? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Que ele vai falando do médico, mas isso é para todas as profissões, né? Uhum. No caso do médico, a gente sabe que eles são preparados na espiritualidade, é uma missão. Esse grupo era todo mundo, quase todo mundo médico? Não. Nesse grupo tinha só Vicente. Era só André e Vicente, né? Só André e Vicente.
Aí tinham Lembra que a gente viu a donas de lista? casa, né? A lista das donas de Ai. casa era a maior de todas. Era. Ou tinha engenheiros. Lembrei Todas agora. as profissões, né? Então a gente precisa ter, porque, claro que a gente precisa ser remunerado, porque a gente vive num mundo material, mas toda profissão não deixa de ser um sacerdócio. A gente tem uma missão a cumprir, um comprometimento naquela área. Então, ele fala aqui dos médicos, e eu estava me lembrando de um caso, foi até minha irmã que mandou, de uma moça, ela é digital influencer, mas ela tentou suicídio com 15 anos. Ela cortou o pulso e ela conta que ela foi para o hospital e ela estava na enfermaria e entrou entrou um médico para conversar com ela e perguntou a ela, minha jovem, por que você fez isso? Aí ela falou o motivo. Aí ele olhou para o marcador do coração, né, do batimento cardíaco, e falou para ela assim, olha, tá vendo isso aqui? A vida é assim. Ela sobe e desce, sobe e desce. A hora que ela ficar reta é sinal que nós morremos. Aí ela disse que esse médico falou isso, falou outras palavras para ela, que consolaram, estimularam, e foi embora. Daqui a pouco entrou a enfermeira, ela pediu para a enfermeira, falou para ela assim, eu gostaria de agradecer aquele médico, queria saber o nome dele. A enfermeira falou, mas que médico? Estamos só eu e você nesse andar, nessa enfermaria. Então, quer dizer, foi um médico do plano espiritual que trabalhava naquele hospital que atendeu essa jovem. E quantos casos nós não sabemos assim, do hospital, de irmãos que trabalham, que ajudam, de espíritos que influenciam na hora da cirurgia? Se cada médico, não estou falando de religião não, mas eles elevassem o pensamento deles ao que eles acreditassem, fizessem uma oração íntima, nosso trabalho seria muito melhor. Fácil, né? De trabalho, sim. Então, são profissões essenciais. O médico mexe, né, com a vida física, com a vida emocional de um paciente. Ele não tem o direito de tirar a esperança. Eu volto ao Chico, diluir a verdade em 1 litro de amor para chegar no paciente, dar esperança para a família, dar esperança para o doente, porque aquilo... Eu estava vendo no Instagram não, foi no Instagram não, gente, foi no Momento Espírita, falando de um violinista que ele foi tocar num hospital e que ele entrou no quarto de um senhor, de uma menina que estava em coma. Aí ele começou a tocar, a menina já tinha 1 mês em coma e acordou. Ele falando do benefício da música dentro do hospital. De um senhor que estava com câncer também, ouvindo a música, que ele vai lá toda semana, e essa pessoa se recuperou. Então, olha a missão desse homem, desse musicista. É verdade, né? E outra coisa também que eu acho, as pessoas, quando vão fazer visita ao hospital, elas deviam entrar já antes, até de entrar num CTI, por exemplo, fazer uma oração, né? Eu lembro que a gente ia visitar minha mãe, e quando a gente entrava quando a minha mãe estava na CTI, a gente entrava no cubículozinho lá que ela ficava. Box. No box, isso, obrigada. E aí a gente fazia uma prece sempre junto com ela. Antes, eu e a minha irmã, que é católica, a minha irmã fazia, minha mãe também era católica, minha irmã fazia dela, eu fazia a minha e tal. Depois a gente cantava para minha mãe. A gente cantava música para ela, assim, música que ela gostava, do Padre Marcelo, que a gente já sabia de qual é salteada, aí a gente cantava para ela. Aí quando a gente chegava, eu e a minha irmã fazia as visitas, que a gente ia todos os dias, certinho, as enfermeiras falavam assim, chegaram as cantoras. A gente cantava, eu falava, não pode não, ela falava, não, pode sim, pode sim. A gente cantava para ela, cantava as músicas para ela, para dar assim uma calma, né? E assim, porque a gente sabia que ela ia partir, né? Mas a gente tratava assim, só conversava com ela um pouquinho,
cantava para ela, eu ficava olhando para os outros lugares, as pessoas, assim, dava uma vontade de ir em cada boxe cantar um pouquinho também, mas não pode ser assim, né? O médico pessoal do Chico criou, no hospital que ele atendia, ele criou uma sala, foi permitido, né, pela direção, para aplicar passe. Aplicar passe nos doentes. Eu fazia isso com a minha mãe, sabia? Se todo hospital tivesse um quarto desse, uma sala dessa de passe, e de oração católica, e de oração protestante, Importa, de oração, de oração. é. Você tem um refúgio ali dentro. Exatamente. Tem capela, mas nem sempre a capela não pode ser uma capela católica, tem que ser ecumênica. Tem que ser um espaço ecumênico, é verdade. Para que as pessoas o tratamento de passe ajudaria muito a própria equipe médica. É verdade, né? Um dia chegaremos lá. Sabe que eu lembro, Rita? Rita, olha só, eu estava lendo aquele livro do Frutuoso, eu não vou lembrar o título. Paulo César Frutuoso. Ele conta um caso ali extremamente útil para todos os médicos, enfim, mas as pessoas não são obrigadas a acreditar, enfim. De uma pessoa que estava com problema cardíaco e não adiantava, ela não melhorava de jeito nenhum, eles já não sabiam mais o que fazer. Eu não sei se vocês leram esse livro. Se leram, eu sei desse caso, muito interessante. Muito interessante, você vê. Ele era vidente, tudo bem. É do Paulo César Frutuoso, como é que é? Não sei que lá da medicina. Eu vou ler, depois eu olho aqui e te falo. Eu não sei o título, eu não sei. Eu acho que eu esqueci o título. Eu acho que é Medicina do Futuro, não é não? Não é Medicina do Futuro, não. É outro nome. Eu acho que foi o primeiro livro dele. E aí ele conta, aí ele fala disso, que a moça, o Gilberto, que era o médium lá vidente, tudo lá do Frei Luiz, ele pediu o cunhado, era cunhada dele, né, Rita? Era alguma coisa assim, né? O marido dela que pediu para ele. Era parente dele, era parente assim distante, mas era parente dele. E aí ele pediu para o doutor Paulo César se podia levar alguém lá para dar uma olhada nela, e ele levou o Gilberto lá, e o Gilberto viu que tinham as entidades que bloqueavam os remédios, né? E aí eles, enfim, depois que descobriram isso, fizeram lá a terapia que era necessária, e aí depois ela ficou bem. Os remédios começaram a passar, ele olhava, né, Rita, via uma substância escura, né? Eu não me lembro, eu sei que o médium mostrou para ele o que ele tirou da... chegava num determinado ponto, tinha acho que tinha o remédio não passava, né? Uma coisa assim. Eles bloquearam, não sei se eles provocaram alguma coisa. Aí o médium vidente, né, de materialização, mostrou para o doutor Paulo César Frutuoso que os espíritos tiraram. Estava na mão dele quando ele saiu. Na mão dele, era uma coisa escura, né? Uma matéria escura. Uma matéria escura, ele viu. Interessante, né? Não é face oculta, não? Face oculta da medicina. Exatamente. É esse aí. É que vem na minha cabeça agora. Quiser, aí ele conta que os médicos são muito resistentes, né? O meio acadêmico, ele é muito... Agora, a AME está fazendo um trabalho muito importante dentro dessa área. Exatamente, né? Até de humanização, né, Rita? Eu gosto muito de... tem que voltar a fazer isso. Eu escuto eu gosto muito de ver as palestras do Décio... eu sei quem é. Ele é ótimo. Yandoli, ele é ótimo. Ele fala isso. Ele é amigo da doutora Marlene Nobre. Da doutora Marlene Nobre, ele contou muita coisa da Marlene Nobre, assim, ele é muito amigo, uma amizade de 25 anos. Ele fala que ele deve muita coisa a ela, muitos olhares que ele tem hoje foi assim, meio que orientado por ela, né, assim, que ela sempre... E eles trabalharam muito, né, assim, juntos, fizeram muitos trabalhos. Eles eram muito amigos. Ele disse que ele passou a ser um sufoco depois que ela partiu. É difícil, né, porque perdeu aquele espírito guia. A referência, né, é verdade. A referência, porque nós temos esses... Até quando eu ouvi a palestra dele, eu fiquei um pouquinho, assim, de inveja de ter um professor, uma orientadora encarnada. Exatamente. Né? Eu falei, Jesus, eu não tive uma orientadora dessa. Você não que fiz pensa, por merecer.
Não Escuta, fiz por merecer. você que pensa, às vezes teve sim, nem prestou atenção. É verdade, né? Porque a gente é míope. É Mas verdade. Ó, eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa, eu reclamava dela dessa, mas ela foi a pessoa que mais me fez profissionalmente crescer, com todo o rigor dela. Eu reclamava, não, eu depois digo eu. dentro do espiritismo, como Ah, ele dentro do teve. espiritismo, Dentro do é. espiritismo, ter uma mentora encarnada, porque o Chico Ah, foi sim. mentor de vários médiuns, a Ah, mas eu Marlene acho que Nó, a a doutora gente tem Marlene sim. Top também. Por exemplo, eu acho que quando a gente escuta assim, explanações, mesmo que vocês fazem, você e mais seu João, enfim, a gente, de uma certa forma, tem essa mentoria de vocês, as palavras, o estudo que vocês fazem de uma maneira mais Ah, mas eu queria assim, eu queria assim. uma coisinha assim, Ah, você está pouco, um querendo Chico. muito, Eu Rita. queria um Se Chico concentre. Xavier. Sempre que eu escuto o Desce, desce, Geraldinho dessa, falando, desce dessa Geraldinho. nuvem, neném. Então, sempre que eu escuto o Geraldinho falando, ai, convivi com o Chico, eu fico, Ah, Senhor, não tive esse merecimento. Aí eu reclamo com o Chico, puxa, Chico, queria tanto te conhecer. Eu sempre reclamo, nem em sonho. Então vamos mas eu, continuar, meninos, está sendo Mas, ô gravado. Rita, você conhece o Chico Xavier através do livro, meu amor. Não, mas eu queria, assim, ao vivo e a cores. Ah, deixa na próxima encarnação. Quem sabe? Vamos continuar, então? isso aí. É isso. Ô, Rita, A gente nem vai continuar o outro capítulo, não vamos entrar não, tá? No Melhor 14. não. Senão vai Não, parar na pode- metade, né? Sim, por causa da hora também. Fala, Eline. você acredita que o Emmanuel está encarnado, né? Acredito sim. Pois então. Então você não conheceu o Chico Xavier, mas tem toda a oportunidade de um dia você conhecer ele fazendo palestra aí no Rio de Janeiro e em qualquer outro espaço, né? E ele está aí, né? Sim, mas eu Pois queria então, a personalidade Chico Xavier. Tipo pois Geraldinho. então. Eu queria sim tomar um café com o Mas aí o Chico Chico, igual o Xavier é o Geraldinho. mentor de Emmanuel. Aí você Tomar vai um cafezinho, através. comer um bolinho de milho, Comer um bolinho de um milho. pãozinho de Olha, queijo. ele me convidar assim, Rita, Mas, dorme pois aqui então, essa aí você pode noite. conhecer Emmanuel e através do Emmanuel você conheceu o Chico Xavier. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo quando que eu sempre quis ir ao Uberaba, eu tive 2 chances e não consegui. Aí consegui agora nessa última, aos trancos e barrancos, mas fui. Quando o Chico desencarnou, eu soube à noite e eu pensei assim, puxa vida,
o Chico desencarnou e eu não consegui Uberaba, não consegui vê-lo. Nessa mesma noite eu sonhei que eu estava assim num banco, encostado assim numa parede, tinha um banco de madeira. Quando eu olhava para o lado, estava o Chico. Aí eu falava assim, Chico, olha só, Chico, que legal, você não usa mais bengala. Aí ele falou assim para mim, minha irmã, aqui nós não precisamos nada dessas coisas, de nada dessas coisas. Foi a única vez que eu sonhei com o Chico e nunca mais. Que coisa. Acho que foi muito sincero a minha frustração, a minha vontade. Aí, ó, mas pelo menos conseguiu alguma coisa, ó. Conseguiu vê-lo assim e conversar um pouquinho. Ao vivo e a cores, né? Não. Eu tive oportunidade, mas na época meus filhos eram pequenos, eu não pude deixá-lo. Eu gosto muito de ler esses livros que as pessoas falam dele, da convivência que tiveram com ele. Da biografia, né? Muita coisa. Exatamente. E eu tenho aquele da Dona Marlene Nobre que eu gosto daquele da Dona Nena também, eu acho legal. Ana Galves também. Gosto de ler. E também uma vez eu vi um vídeo no YouTube de pessoas que o conheceram. Era o Geraldinho, mas como é o nome dele? Carlos Barcelli. Simonete, Carlos Barcelli, sei lá quem é. E outros lá que eu não vou lembrar. E era tão legal eles assim em torno de uma mesa falando, né? Assim, estava esse que desencarnou, que era amigo dele também, que era repórter, Saulo Gomes. Saulo Gomes, Então, aí Saulo, ele... Acho que o Haroldo também estava, se eu não me engano. Não, Haroldo não. Mas o Haroldo tem uma reportagem também. Foi com o Haroldo. Não, eu não vi com o Haroldo, não. Eu vi Haroldo, acho que não estava nesse, não. Era o Geraldo, mas o Carlos Barcelli, eu não sei o nome, eu vou até Saulo procurar. Gomes e tem mais um. Tem mais um, E aí é legal, porque parece que as pessoas falam assim dessa convivência e alguns são emocionados, né, nas coisas que contam. É legal que parece que você está ali junto, tomou um café também na madrugada. Eu fui lá em Uberaba, né? Tem fez 2 ou 3 anos. O filho dele transformou muito o local. Ele fez uma big de uma livraria na frente. Sim. Ele permaneceu ali, preservou o quartinho dele. Mas, assim, ele praticamente destruiu o local realmente que ele morou. Coisas da vida, livraria. Né? Morou, né, Ana? Assim, morou, né? A gente também é muito apegado a essas coisas materiais, né? Assim, a cama que a pessoa dormiu. Mas o centro... Poderia ser um museu, gente. Mas lá tem um museu também. Virou um museu. Virou um museu, mas ele botou uma livraria na frente, e essa livraria com coisa de mármore, você vê a livraria, ficou uma big livraria. Mas agora, o Centro Espírita parou? Não existe mais? O Centro Espírita da Prece continua. O centro sempre foi ali onde ele é. O Centro Espírita da Prece. Da Prece, nós fomos também. Ele continua simplesinho, é isso que eu estou falando. Simplesinho, ele é bem pequenininho. Legal, né? Do jeito que eu gosto. Ali você sente o Chico. Ali você sente o Chico. Agora lá na casa dele não sente mais, não. Sente mais, não. Não. Infelizmente. Mudou muito, sim. Mas são coisas da vida, né? Se foi permitido. Nem faz muito, se foi permitido. Só a gente lembrar dele. Eu sempre acho que isso é muito legal, ele não ter, assim, colocado nada para distrair nem as pessoas, né, que iam e nem o trabalho deles, né? Era tudo assim muito simples, né? Tudo simples. Falar isso, Acho que nem ar-condicionado ele permitia. Nem ar-condicionado. Precisa, né? Viver assim no... bem pequeno. Muito pequenininho. Mas é isso, gente. Lembramos do Chico, que ele receba nossas vibrações. É sempre bom ser lembrado, né? Quem sabe a gente não sonha com ele essa noite. Ai, Rita, poxa, olha aí, Fátima. Se você for, Fátima. Eu tenho ido a tantos lugares que eu nem estranho, não. Se você for, você pede para vir me buscar, hein?
Fátima nem A fala Fátima nada. leu Vai meu conhecer os pensamento. netinhos. Ô, Rita, se ele vier te buscar, não vai conhecer os netos. Não, me buscar só para conversar, Fátima. Eu quero ir agora. Ó, Não, eu peço tanto de noite para participar de estudo, para participar de palestra. ó lá, hein, Fátima. Vê lá pra onde você vai me levar, hein? Eu Distorce passo minhas aí, ó, palavras. eu passo aí. Vambora, Pode Rita, tá na passar. hora. Gente, eu Não, tô mas eu não saindo quero aqui rapidinho, hein? A gente vai fazer Vamos lá, oração para vamos lá. terminar já. Quem A gostaria Fátima de fazer? pensou em mim, sabe? Tirou meu pensamento. Chico Xavier vai levar todo mundo para lá para Gente, conversar eu um não acho que pouquinho. essas coisas sejam impossíveis, não. Eu Não, acho claro que mesmo. não. Eu Claro acredito que não. plenamente nisso. Ó, desde que eu visitei uma escola uma vez, eu nunca mais perdi essa sensação. Eu tenho nítida, mas era um lugar totalmente diferente. Era uma escola de crianças, todas uniformizadinhas, mas eu subi uma escadaria e quando você abria a porta, assim, que era a porta de duas bandas, tinha um mar em frente, assim, aí você descia uma outra escada para ir para um prédio. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui, gente? Mas foi tão nítido, que eu falei, caramba, eu, em vez de perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu devia seguir, né? Como é que fala? Seguir o trem, né? Sei lá, seguir lá o ritmo e ver se que tinha para fazer ali. Não, eu fiquei tão encantada, tão deslumbrada com tudo que eu estava vendo que não perdi. Ó, Então, eu fiquei se tiver uma vaguinha lá, tô aceitando, viu? É. A escola dessa aí eu tô querendo. Gente, sonhar é muito bom, né? Vocês que são professoras devem ir a beça para esses lugares aí. Não, Nem é porque lembra, a gente acorda, já nem tá, lembra. não, é porque a gente já está na escola do umbral, não se preocupa não. Com a escola O- do Umbral, nada. Tá É resgatando almas, minha filha. Isso aí é missão, hein? Eu falo isso para minha filha. É dívida, Fátima. É, que seja, mas estão resgatando aí, Estão ó. pagando. Vou Tá pedir bom. a você, Fátima, para fazer oração, aí você Bem fechei. envolve o evento de carnaval que está Voltei. chegando. É. Pedir novamente pelo pessoal de Petrópolis, os que desencarnaram, os parentes, né, com muito sofrimento. A Isabel foi para enfermaria hoje. Ah, que maravilha. A Paula mandou o áudio dizendo isso, que ela já estava na enfermaria. Bom, né? Meu Deus, é. Bom, né? Deus pode Sim. levar a gente até a beira do abismo e o médico Puxar. pode dizer para a gente, não tem mais jeito, se Jesus não disser seja assim, não tem jeito. Por isso que é bom a gente sempre lembrar disso, que seja feita a vossa vontade, Senhor. Exatamente. A última palavra é deles, não é de médico nenhum. Então, Senhor Jesus, vamos lá, Senhor Jesus, mais essa vez, Senhor, estamos agradecendo o estudo dessa noite, tão interessante, tão bom, Senhor, nos colocarmos no lugar de irmãos que faliram, porque nós sabemos que também temos os nossos momentos de queda, e tão bom a gente saber que a vossa misericórdia é imensa e nos acolhe a todos. Queremos pedir, Senhor, por todos nós, extensivo às nossas famílias. Pedimos, Senhor, encarecidamente, pelos familiares, Senhor Jesus, que se separaram de seus amores de uma forma tão difícil, né? Muitos ainda nem encontraram os despojos, os corpos, né, de seus amores para cumprir esse ritual, né, material que todos nós temos. Que eles possam, Senhor, ter seus corações envolvidos nas vibrações de amor, Senhor, que vem de Ti, que vem de Deus. Que todos possam, Senhor Jesus, se sentir acolhidos, né? Porque são muitas pessoas orando, pedindo por eles, se comovendo. Sabemos que nesses desastres, né, naturais, todas as pessoas ficam muito envolvidas, e esses são os melhores momentos que nós temos, Senhor, quando temos tantos corações envolvidos, em pedidos, né, em orações. Queremos te rogar essas coisas. Ainda te pedimos, Senhor, na próxima semana, que haverá o evento de carnaval no Centro Espírita Galileia, que todas as pessoas que estão envolvidas, Senhor Jesus, possam ser inspiradas, intuídas, né, para que levem a cada um de nós que estaremos ouvindo essas palavras, que
possamos nos sentir esclarecidos, amparados, né? Com os nossos corações abertos para receber essas mensagens de amor e de luz que vem de um livro maravilhoso, que é o livro Conduta Espírita, uma psicografia do nosso irmão mencionado hoje no nosso estudo, Chico Xavier. Sabemos, Senhor, que nada acontece por acaso em nossas vidas, que está tudo certo. E te agradecemos por isso e sabemos que a sua vontade ela tem que ser sempre levada, né, sempre em conta mais do que a nossa, Senhor, porque não sabemos muitas das vezes o que pedimos e nem o que queremos. Muito obrigada mais essa vez, Senhor Jesus.